desde o momento que ela decide divulgar aquele vídeo com ataque frontal a Flávio Bolsonaro, né? E deixando claro que não vai se engajar na campanha do enteado para a presidência da República. E agora a Malu traz a informação de que ela vai fazer campanha para as suas aliadas, né? O que elas estavam pedindo, inclusive. E o Merval aponta para isso, olha, ela está querendo se fortalecer como uma líder político da ala feminina do PL, o que ela já conquistou, na verdade. Hoje ela tem essa possibilidade. O Flávio está fazendo alguns acenos para algumas mulheres do PL na busca de dizer, olha, se eu me eleger, você vai ter participação importante no meu governo e vocês podem acabar conseguindo mobilizar esse eleitorado feminino em torno de vocês e não de Michele Bolsonaro. Quem vai embarcar nisso? A Damares não embarca, a Celina Leão não embarca, a Júlia Zanatta embarca? Parece que sim. A Bia Kicis embarca? Não embarca. Então você tem que analisar exatamente quem vai poder embarcar nessa canoa do Flávio, né? Ou vai embarcar realmente na canoa da Michele Bolsonaro. Vai depender muito do resultado da eleição, é claro, né? Se Flávio ganhar, esse quadro se altera. De forma pragmática, essas pessoas vão se unir em torno de quem será o presidente da República, se for Flávio Bolsonaro. Então, o momento é de movimentações de placas tectônicas. Para onde elas vão, ainda não dá para dizer totalmente. Se alguma vai subir, outra vai descer, se elas vão se confrontar e chocar, ainda não dá para dizer como é que vai ser. Agora, que existe todo um ensaio para que isso aconteça, isso está bem revelado por Michele Bolsonaro, por Damares Alves. A Damares não tem escondido de ninguém aqui em Brasília que ela está muito, mas muito irritada com Flávio Bolsonaro. Não repete as mesmas palavras em relação ao pai do pré-candidato, Jair Bolsonaro. Esse ela defende. E fica essa grande dúvida que vocês falaram aí, exatamente qual é a posição de Jair Bolsonaro hoje. É difícil saber porque o acesso a ele está muito restrito neste momento. Você, Thomas? Eu acho que tem, assim, claramente, e aí eu acho que continua com o que a gente estava conversando antes, você tem uma parte da direita está olhando para a candidatura do Flávio Bolsonaro e falando que o Flávio Bolsonaro, ele tem um piso, as pesquisas mostram que apesar do escândalo do Vorcaro, ele tem um piso em torno de 30% dos votos. Todos os outros candidatos que se apresentaram com possibilidades de opção estão aí com 3%, 4%, 5%, ou seja, não estão aparecendo a ponto de criar uma terceira opção. Então, tudo caminha para que nós vamos chegar a um segundo turno entre o Lula, que está ali com seu piso de 40%, e isso aqui em números muito genéricos, né? E o Flávio com 30%, e aí é final de campeonato, vale tudo, enfim, daí todo mundo se junta e é uma nova eleição. Agora, muita gente da direita está olhando para isso e falando assim, o Flávio é o candidato para perder. É isso que o Merval está dizendo. Que é um candidato que vai, pelas todas, a forma como ele está gerenciando as crises internas, ele não tem a capacidade de liderar para uma vitória e, portanto, já estão pensando em 2030 e também porque as indicações que a gente tem hoje, e elas são, por enquanto, sugestões, muito mais de olhar mais de que nós teremos um Senado mais à direita do que a gente tem hoje, e uma Câmara igualmente, não mais à direita, mas similar à atual, né? Então, ou seja, um cenário em que, mesmo sendo o governo Lula vencendo a eleição, o controle do legislativo não será, com certeza não será da esquerda, mas vai ser mais difícil ainda a composição com o Lula do que foi no Lula 3. Então, é um cenário que, tipo, ok, toca e em 2030 a gente vê num cenário que não vai ter Bolsonaro, não vai ter Lula. É um cenário razoável, assim, eu consigo ver esse cenário como um cenário possível. E eu acho que isso é um problema que, se o Flávio Bolsonaro não consertar nos próximos 30 dias, quer dizer, se ele não conseguir entender que se ele não é uma possibilidade de vitória
ninguém vai junto com ele, que ele só é um candidato viável se todo mundo achar que ele é um candidato viável. Então, se ele não abre a campanha dele para Michele, se ele não abre a candidatura dele para o Tarcísio de Freitas, se ele não abre a candidatura dele para o Nicolas, se ele não abre a candidatura dele para empresário, se ele não consegue fazer com que a candidatura dele seja uma candidatura da oposição inteira e não só da família Bolsonaro, realmente ele vira uma profecia autorrealizável. Isso é interessante, primeiro porque ele despreza todas as forças que poderiam ajudá-lo, né, a catapultá-lo nesse pleito, e o aceno parece aparentemente único que se faz é esse familiar da broderagem, fraterno, mas com um governo americano. Perfeito. Eu acho que a gente não pode desprezar concordo plenamente. Essa tentativa de uso do governo Trump, da aliança ideológica e até de um certo golpismo, porque a gente está falando de interferência no processo eleitoral brasileiro por um governo estrangeiro, por uma nação estrangeira. Então, vamos trazer também essa dimensão, porque pode não ser exatamente o apoio democrático, né, que ele esteja buscando. Esse é um ponto. Agora, eu me lembrei, te ouvindo, Thomas, de uma conversa que tive com o Fábio Vasconcelos, cientista político, que ele dizia, lá no momento do escândalo do Vorcaro, da relação com o Flávio Bolsonaro, que o Flávio continuaria sendo o candidato de Jair Bolsonaro por conta dos critérios de sobrenome, sangue e confiança, lealdade, e aí o filho é que carrega isso, mas dizendo o seguinte, que não era somente uma eleição sobre ganhar a presidência da República, mas era também sobre formar o líder da oposição, no caso da vitória do Lula. E é interessante porque, na medida em que a gente está vendo essa fragmentação, essas fissuras, pode estar em disputa também, não sei se vocês concordam, a liderança da oposição. Pertencia ao Bolsonaro, e não está claro que o Flávio tem essa capacidade de liderar a oposição, né, em relação a um possível quarto mandato do Lula, ou quem quer que seja, nos próximos 4 anos. Até porque ele não vai ser senador. Isso. Exato. Olha só, e não só isso. Ele não vai ter um lugar para... Uma cadeira. Não vai ter um palanque, né? Ele não vai ser governador de São Paulo, ele não vai ser senador, ele não vai ser deputado, ele vai estar respondendo os processos que ele tem na justiça. Se no Brasil ou nos Estados Unidos, enfim, não sabemos, mas completamente uma outra circunstância, e depois que os bolsonaros perderam 2 eleições. E Thomas, se a gente for olhar o quadro hoje, o governador Tarcísio tem um grande trânsito com boa parte do PIB brasileiro, a partir de São Paulo, né, com o empresariado nacional. Uma figura como Nicolas Ferreira tem trânsito no Congresso Nacional, a partir do que construiu mesmo e da votação que teve e das vezes em que esteve ali no protagonismo. A Michele Bolsonaro tem hoje o trânsito no movimento crescente e fortalecendo de mulheres que estão vendo ali uma possibilidade de uma ampliação do seu espaço na vida política. Com quem é a interlocução, de fato, de Flávio Bolsonaro hoje em dia, nessa hipótese dele virar a figura central para liderar a oposição depois? É complexo mesmo. Fala, Valdo. Não, falam que não só ele, se ele perder a eleição, ele não tem mandato, o irmão não tem mandato e a Michele pode ter mandato. Isso muda ali a atuação política desse grupo.